Oi pessoal, professor Renato Parducci na área de novo. Eu agora quero mostrar mais uma ferramenta para vocês de produtividade para desenvolvimento de software e também para desenvolvimento de processos empresariais, né, organizacionais. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta chamada Visage Modeler. Essa Visage Modeler ela é aplicada para diagramação de processos de trabalho que representam rotinas dentro de uma empresa. Posso fazer qualquer tipo de fluxograma empresarial, mostrando atividades de trabalho das pessoas, passos que elas cumprem no seu dia a dia, nas suas tarefas. E posso utilizar esse diagrama também para representar como é que as pessoas realizam esse trabalho diário dentro das empresas, aplicando os sistemas de informação disponíveis. Tá bem? Então aqui, para vocês entenderem um pouco do Visage Modeler, eu tenho aqui a principal barra de trabalho dele aqui do meu lado esquerdo, né, da tela, onde eu tenho os elementos de diagramação que seguem o padrão BPMN. Eu não vou estar aqui explicando o padrão BPMN e nem tenho a intenção de explicar toda a modelagem com BPMN para vocês. A ideia é mostrar a ferramenta e alguns recursos fundamentais básicos para que vocês façam algum fluxograma de trabalho para representar as tarefas dentro da sua empresa, dentro das rotinas da sua organização, para que você possa fazer, por exemplo, um treinamento de usuários de um sistema de informação, mostrando como é que eles devem trabalhar a partir do momento em que você implante um sistema novo de informação dentro da empresa. Você também pode usar esses fluxogramas para explicar como as pessoas trabalham hoje em dia, antes do seu sistema ser implantado. Então você consegue criar um retrato que a gente chama de as is, como é hoje, e o to be, como será quando o seu sistema for implantado. Bem, bom, vamos começar o diagrama aqui. Eu vou começar mostrando para vocês aqui pool and lanes, né, que são as piscinas e as raias de corrida. Então a pool, que é a área de trabalho, é essa daqui, ela já está aqui selecionada. Se eu posso deletar ela daqui, posso puxar uma pool daqui, ó, só para vocês verem, tá bem? Então a pool, ela é usada, via de regra, para a gente denominar o processo que a gente está modelando. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cadastro de cliente. Então eu tenho um processo de cadastramento de um cliente, e esse processo de cadastramento de cliente ele envolve algumas partes, né? Ele envolve uma pessoa que está cadastrando o cliente, por exemplo, numa loja, e o próprio cliente, né? Então vamos representar com raias esses dois papéis, o papel do cliente e o papel daquele que é o atendente da loja que está fazendo o cadastramento do cliente. Então as raias são usadas para representar responsabilidade sobre os processos. Estou criando então uma primeira raia dentro do pool, dentro do processo. Então é só clicar aqui na raia e arrastar para dentro. Essa primeira raia aqui vai ser a raia do atendente. Atendente de loja. Ok? E eu vou criar uma segunda raia, que eu também vou jogar aqui dentro deste processo. Essa segunda raia aqui vai ser a raia do cliente. Então na raia do cliente, eu vou pôr as atividades relacionadas ao cliente. Coisas que o cliente faz. E na raia do atendente eu vou colocar coisas que o atendente faz. Na modelagem de processo eu não estou preocupado exclusivamente com o sistema de informação. Até posso usar o BPMN e a modelagem de processo para representar só as atividades que aplicam o sistema de informação. Mas na verdade, via de regra, quando eu modelo o processo, eu quero mostrar o processo inteiro. Todas as tarefas que a pessoa faz, independente de serem tarefas manuais, que ela faz fora do sistema de informação, e tanto quanto aquelas tarefas que ele faz com o sistema de informação, ou até tarefas que são automatizadas, que nem tem intervenção humana mais. Posso representar qualquer tipo de tarefa aqui dentro. Os elementos fundamentais do diagrama você encontra aqui. Então eu tenho o conector de início. Tá bem? Então eu clico aqui no conector de início, arrasto ele para cá. Então vamos imaginar que aqui eu tenho um atendente de loja e ele resolve que vai cadastrar um cliente novo. Então vejam só, quando eu estou com o conector selecionado, ele já aparece alguns elementos aqui que eu posso escolher. Se eu escolher um elemento daqui e arrastar, ele já vai fazer o link de um componente com o outro. Então, por exemplo, eu quero ligar esse início com uma atividade inicial, com uma tarefa inicial. Olha lá, ele já fez o conectorzinho. Posso fazer esse conectorzinho, essa setinha também, selecionando o fluxo, ó, aqui embaixo, tá bem? Aí eu seleciono o fluxo e conecto os dois elementos. Como eu peguei por aqui, ele já conectou. Então eu vou colocar aqui uma primeira tarefa, que é obter dados do cliente. Para obter dados do cliente, ele vai ter que comunicar então com o cliente, e o cliente terá que executar uma tarefa dele, que é informar os dados para o atendente. Então eu vou agora selecionar aqui uma outra caixa de atividade, de tarefa, tá bem?
E agora esse cara aqui vai informar nome, RG e CPF e endereço. Nome, RG, CPF, endereço e telefone. Ok? Então, eu coloquei aqui os dados que o meu cliente está informando para o atendente. Tá bem? Isso é uma tarefa do cliente. Uma vez informados esses dados, o que vai acontecer? Esse atendente vai verificar se esse cliente eventualmente já não está cadastrado, se o CPF dele já está cadastrado no banco ou não, ou até se é válido ou não. Só que aí ele vai, claro, usar um sistema de informação. Então eu vou ligar agora esse cara aqui, vou criar uma nova atividade ligada a esta, só que essa atividade agora, de novo, é do atendente. Então o atendente vai checar cadastro. Checar cadastro prévio, para ver se já existe alguma coisa ou não. Tá? Daí eu arrasto uma decisão. Essa decisão aqui, o que ela está considerando, né? Então ele já está aqui ó, com o cursor piscando, eu posso colocar um texto. Então, cadastro já existe. Imagina que o cliente chegou na loja e ele não sabe se ele já tem cadastro ou não. Então eu tenho aqui, cadastro já existe? Se o cadastro existir, ele vai fazer uma coisa. Se o cadastro não existir, ele vai fazer outra. Então eu vou colocar aqui, se o cadastro não existe, ele vai incluir dados de cadastro. Incluir novo cadastro. Isso se ele não existe, correto? Então eu vou dar selecionar a linha aqui. Vou editar o texto. E vou colocar aqui, ó. Existe cadastro? Se não existe o cadastro, ele faz incluir um novo cadastro. Tá? Então é a resposta para a pergunta que está aqui. Agora eu vou colocar uma outra tarefa aqui. Essa tarefa é se já existir cadastro. Então ele vai exibir cadastro atual. Legal? Deixa eu aumentar a minha área de desenho. Então aqui eu vou colocar um conector. Acabou bagunçando aqui meu desenho quando eu arrastei as figuras. Vou colocar um conectorzinho. Ligando a decisão com esse outro elemento. Tá ok? Aqui ele vai executar se já existir cadastro. Então vou editar o texto. Se sim, se já existe cadastro, então ele vai exibir o cadastro atual. Então, se não, ele cadastra. Se sim, ele exibe o cadastro atual. E aí os dois vão levar ao fim. Então, vou jogar aqui um conectorzinho de fim, que eu também tenho aqui na barra de ferramentas, tá bem? Eu estou usando esse atalho rápido para mostrar para vocês esse recurso, mas eu posso muito bem clicar aqui e jogar o elemento lá dentro da tela, tá bem? Então, aqui é o fim. Esse é um conector de finalização, evento de fim. Vou ligar essa outra tarefa aqui também no elemento de fim. E pronto, está aí um fluxograma montado com o Visage Modeler, tá bem? Eu posso, em cada um desses elementos, ainda editar marcadores, que é uma característica do BPMN, que eu também não vou ficar explorando em detalhes com vocês aqui, vou mostrar só alguns deles. Por exemplo, obter dados do cliente é uma coisa que ele não faz via sistema. Então eu posso clicar com o botão da direita aqui
E aqui eu venho em tipo de tarefa e marco que essa tarefa é uma tarefa manual, ou seja, ela é feita fora do sistema de informação. Então eu ponho um marcador que é uma mãozinha. Quando o cliente informa os seus dados, mesma coisa, ele não informa digitando numa tela, ele informa por um processo manual. Tá? Já quando o meu atendente vai checar o cadastro do cliente, ele vai usar um sistema. Então, botão da direita, tipo da tarefa, tarefa de usuário, porque agora ele está utilizando um sistema de informação. Então, aparece um bonequinho aqui que é um usuário de sistema de informação. Incluir um novo cadastro é um processo, por exemplo, automático. Então, se o cliente não existe, o sistema cadastra. Então, eu venho aqui em tipo de tarefa, tarefa de serviço, uma tarefa que tem uma engrenagemzinha, ela é automática. Exibir dados do cadastro atual também é uma tarefa feita pelo sistema de informação de forma automática, uma tarefa de serviço, ponto final. Então eu consigo colocar marcadores. O marcador de fim, eu posso ter aqui o término, que é a bolona preenchida aqui no meio, sinalizando o encerramento completo do fluxograma. Tá bem? Na decisão, eu tenho algumas opções. Eu posso ter a opção de paralelismo, né, que são as duas atividades que vêm em seguida do if, elas são executadas simultaneamente, múltiplas escolhas, que é a sinalização de asterisco, são notações do BPMN que eu não vou explorar aqui com vocês. O default é esse losango vazio, que é uma decisão do tipo ou exclusivo, ou vai para um lado ou vai para o outro. Posso exibir o marcador dela, que é o X. Losango vazio ou X significam a mesma coisa para o BPMN, significa que ou ele vai para um lado ou ele vai para o outro. Tá bem? Então com isso aqui eu mostrei rapidamente os recursos fundamentais de desenho com o Visage Modeler, que era meu objetivo nesse momento. Tá bom? Bom proveito, confere.